Sejam bem-vindos à nossa aula. Sou a professora Ana Rita Caldeira, sou educadora física, mestre em Ciências da Saúde, discente do programa de doutorado da Bionorte. Tenho como orientador o professor Dr. Cláudio Geres de Matos Dias. E vou apresentar o meu projeto de doutorado, intitulado como O uso de plantas medicinais na regulação de cortisol em praticantes de yoga. Essa apresentação é um requisito da disciplina Estágio de Docência, que é ofertado no programa da Bionorte, tendo como professores responsáveis os professores doutores Raimundo Nonato Souto e Cleidson Breno. Esse projeto, ele visa explorar os impactos da utilização de ervas medicinais adaptógenas na modulação dos níveis de cortisol em pessoas que praticam o yoga, destacando a interação entre a fitoterapia e a prática de yoga na diminuição do estresse e no fomento ao bem-estar físico e mental. Bom, estresse e cortisol. O estresse, ele é um sistema complexo psicobioquímico que faz parte da herança genética e tem como intuito o objetivo a preservação da vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial ela sofre com estresse. E de acordo com a Associação Internacional do Controle do Estresse, ISMS, o Brasil lidera o segundo lugar no ranking, com o maior nível de estresse. Bom, o termo estresse, ele vai muito além de simples tensão ou pressão. Ele é um dos conceitos mais estudados na psicologia, por seu impacto tanto na saúde física quanto na saúde mental. Em 1936, o endocrinologista Hans Selye definiu o estresse como uma reação de proteção fisiológica do organismo a estímulos estressantes, observando padrões de respostas semelhantes em diferentes organismos. Selye identificou também a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal como um mecanismo central dessa resposta ao estresse. A resposta ao estresse, né, às situações do estresse, ela é dividida em 3 fases. A fase de alerta ou alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. A fase de alarme ou alerta, né, que é a primeira, ela se dá pela ruptura do equilíbrio interno e a mobilização para enfrentar esse estressor. Ela é mediada pelo sistema nervoso simpático na liberação de adrenalina e noradrenalina. Logo depois, vai ter a fase de resistência, que é onde há a tentativa de manter a homeostase interna. O organismo ele busca se adaptar ao estressor persistente. Embora pareça que o indivíduo esteja se adaptando e lidando bem com o estressor, o corpo ele continua em alerta máximo e pode ocorrer um desgaste físico e emocional. Já depois, né, dessa fase, nós temos a fase da exaustão, que é a última etapa do processo de estresse, onde o corpo, após ter esgotado seus recursos para lidar com o estressor, ele não consegue mais manter a adaptação. E é aí que vão começar a surgir os sintomas físicos e emocionais intensos, como um cansaço extremo, insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão, enfim. Então, é nessa última fase que começam a surgir essas doenças, essa somatização. Como é que se dá essa ação do estresse, né? O mecanismo, como é que ele ocorre? O corpo humano, ele está constantemente reagindo a estressores, sejam eles internos ou externos. Os estressores internos são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Já os estressores externos, eles estão relacionados com a questão social e o nosso físico. De acordo com o nível de ameaça, o corpo ele codifica o estímulo estressor e ele gera uma resposta.
O sistema nervoso simpático é que é responsável em ajustar o organismo para suportar as situações de perigo. À medida que o corpo continua identificando estímulos como ameaça, cortisol é liberado do córtex adrenal, mantendo o corpo em estado de alerta máximo, ou seja, aquele estado de luta ou fuga. Então, eu estou o tempo todo sobressaltado. O cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, ele é fabricado nas glândulas suprarrenais, sendo o principal glicocorticoide endógeno humano. Ele é liberado em resposta ao hormônio adrenocorticotrófico, que é essencial à vida. Esse hormônio, né, o cortisol, ele influencia tanto funções metabólicas, quanto funções imunológicas e funções nervosas. Além disso, ele também apresenta como se um papel importante na regulação do comportamento social. E também ele também desregula, né, quando ele está em níveis desregulados, ele modifica o sistema homeostático. O hormônio cortisol, ele se encontra em grande quantidade no corpo, e seus níveis oscilam de acordo com a frequência e ou a intensidade do estresse físico ou psicológico. O aumento no nível de cortisol pode se tornar um gatilho para reações psicofisiológicas, resultando na hiperfunção do sistema nervoso simpático. O cortisol, ele pode ser detectado na saliva, sangue e urina. Ele é considerado um biomarcador do eixo hipotálamo pituitário adrenal, o HPA, que está diretamente relacionado aos efeitos do estresse. Na visão biopsicossocial, o estresse ele tem uma relação simultânea entre a pessoa, o ambiente e a circunstância que se encontra. A forma como o indivíduo responde a esses estímulos está relacionado ao seu repertório de experiências particulares. Assim, cada indivíduo pode reagir de maneira diferente diante de uma mesma circunstância. Aqui a gente vai observar os efeitos do cortisol no organismo. Ele tem efeitos positivos e tem efeitos negativos. O que vai caracterizar cada um deles? É a quantidade, são as doses. Quando são doses moderadas de cortisol no meu organismo, ele gera um aumento da minha motivação, ele traz mais energia e vigor e ele me dá mais uma alta produtividade. Porém, quando essas doses são excessivas, eu vou começar a ter um comprometimento cognitivo. Vou começar a ter alterações emocionais, que vai acarretar em problemas comportamentais e vai ser somatizado a partir do meu corpo físico. Então, o cortisol, de acordo com a quantidade, né, a intensidade que se dá no organismo, ele vai trazer efeitos benéficos como efeitos negativos. Vamos falar agora um pouco sobre o yoga. O yoga é uma jornada, é um caminho para a atenção plena. Ele é considerado como um dos 6 sistemas fundamentais do pensamento indiano, que nos ensinam a estar verdadeiramente presentes em cada momento de nossas vidas. Olha que interessante, estar verdadeiramente presente. Muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente está presente, mas muitas vezes a gente só está com o corpo presente naquela situação, e a nossa mente está divagando em vários outros lugares, e nada onde, de fato, eu estou inserida. Darsana, ela é um dos 6 sistemas que foi falado anteriormente, e ela é uma palavra do sânscrito, DRS, que significa ver, ou seja, ter um ponto de vista. É como um espelho que nos permite olhar para dentro de nós. Então, o yoga ele é um chamado, ele é um convite para a gente aprender a se observar. E é o que hoje, na nossa geração, é o que a gente menos tem, né?
Diante de tantos estímulos, a gente está sempre olhando para fora, se comparando, buscando sempre se aperfeiçoar e tudo com um olhar para fora e não em se perceber, né? Em estar atento ao que eu estou fazendo, ao que eu estou sentindo, quais são as minhas percepções de fato, né? O yoga tem umas raízes bem antigas, né? Ele origina-se nos Vedas, não se sabe ao certo quando foi que ele surgiu, né? Dizem que 3.000 anos antes de Cristo, mas ele é um dos mais antigos Vedas, né? Ele é um dos mais antigos registros da cultura indiana e foi sistematizado por Patanjali no Yoga Sutra. Então ele compilou, ele organizou tudo sobre o que era o yoga. O yoga, ele tem vários significados, né? Ele vem de uma palavra sânscrito que significa unir, reunir, atar, ou seja, eu consegui estar presente com o corpo, mente, emoções, tudo no mesmo lugar, ou seja, agir com total atenção dirigida à atividade que eu estou desenvolvendo no momento presente. Ela é uma prática que ela é conquistada, né? Quando a gente fala yoga, muitas vezes a gente vai lá na mídia, né, que fala muito sobre posturas desafiadoras e tudo, aquele corpo mais flexível, então a gente associa muito o yoga à questão física, né? E aqui a gente está vendo o quê? Que yoga não é só no tapete. Não necessariamente eu tenho que ter atenção apenas no tapete de yoga, mas em tudo na minha vida, em tudo que eu estou me propondo a fazer, né? Bom, o poder da atenção plena. Mas vem cá, para que eu preciso ter essa atenção plena hoje no que eu estou fazendo, né? Hoje a gente incentiva muito a gente fazer multitarefas ao mesmo tempo. E o yoga não, ele diz que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Você está atento àquilo que de fato eu estou fazendo. Yoga, ele é um estado de mente, né? Ele é estar presente é um estado, eu conseguir me perceber diante de tudo que eu estou realizando, de todas as minhas ações, dos pensamentos que eu estou me identificando, enfim. Quando eu não estou atento, quando eu não estou presente, a minha mente costuma o quê? Devagar. E aí, o que acarreta com essa minha mente dispersa? Ele vai fazer tarefas com menos eficiência, eu vou perder consciência dos meus atos, eu vou estar mais, mais, como é que eu posso dizer a palavra? Com mais probabilidade, né, de cometer erros, mais suscetível em cometer erros, e eu acabo me tornando prisioneiro dos meus hábitos. Muitas vezes a gente... Vou dar um exemplo assim bem fácil. Quando a gente sai da nossa casa em direção ao nosso trabalho, muitas vezes a gente já chega no trabalho e a gente nem se deu conta do trajeto que a gente viu, por quem a gente passou, ou seja, a minha mente estava dispersa. E a probabilidade de ter acontecido um acidente ou de ter acontecido algo é muito maior, né? Por quê? Porque eu não estou vendo se apareceu uma criança, se apareceu uma moto do nada, é assim que surgem os acidentes, porque eu não estou consciente naquilo que eu estou fazendo. E aí a gente vai no automático, né? Vamos lembrar quando a gente foi tirar nossa habilitação, a gente ficava o tempo todo atento, o olho nem piscava. Por quê? Porque não era uma prática que eu tinha já tornado automática. Então, eu estava atenta, atenção plena em tudo que acontecia, no sinal, em quem vinha do meu lado, quem vinha atrás. E aí, com a repetição, eu começo a ter autonomia. E aí, sim, eu começo a fazer multitarefas, né? E aí isso eu me torno prisioneira de um hábito. Por quê? Porque eu não mudo nada, eu faço sempre da mesma maneira. E isso não é bom. Por quê? Porque muitas vezes eu nem me dou conta da forma que eu faço, eu poderia estar fazendo de uma forma melhor, mais benéfica para mim, mas eu não estou. Por quê? Porque eu estou condicionada. Bom, quais são os benefícios da prática do yoga? Eu vou ter uma maior atenção, eu vou ter uma maior clareza, eu vou ter uma libertação. Então, as minhas tarefas vão ser feitas com mais eficácia,
eu vou diminuir a probabilidade em cometer erros e eu vou me libertar de padrões, né, de comportamentos repetitivos, sem ao menos examinar se existe uma forma nova de fazer aquilo que eu sempre faço, né? Eu sempre lembro daquela música da Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né, de não ter essa mudança porque eu já estou condicionado. Não, é assim pronto, não existem outras possibilidades. Embora tenha raízes no pensamento indiano, o conteúdo do yoga ele é universal, porque ele trata dos meios pelos quais podemos realizar mudanças em nossas vidas, ou seja, ele mostra os meios. Quais são os meios? Atenção plena. Quando eu começo a me observar, que tipo de pensamento eu tenho, como é que eu ajo em determinadas situações, porque, na verdade, nós pouco agimos, nós, na maioria das vezes, a gente reage. Por isso que está essa segundo lugar em níveis de estresse, o nível de ansiedade lá em cima, porque a gente pouco está consciente das nossas ações e principalmente das nossas emoções, a gente não sabe reagir bem a elas. Então, isso acaba gerando mais e mais conflito. Bom, mas e aí, estamos falando de yoga, e como é que a gente, por onde a gente inicia essa prática, né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, a mídia, tudo fala sobre a prática física, né? É só no nível físico que a gente começa com yoga. Bom, o yoga ele tem vários caminhos, tá? Eu tenho a meditação, eu tenho as posturas físicas, né, que são os asanas, eu tenho os pranayamas, que não nada que é como se fosse uma respiração mais consciente, né, que são exercícios respiratórios. Eu tenho a questão dos yamas e niyamas, que está voltado para a questão ética e para a minha questão moral. Então, eu tenho vários caminhos, né, para iniciar. Só que um vai interligando no outro, para que de fato eu tenha essa atenção plena. Atenção plena em quê? Lembra no início, no espelho? Em mim mesmo. A meditação. A meditação é iniciada pelos Yoga Sutras, né? Meditando e explorando os ensinamentos de Patanjali. Tem os asanas, que é a prática física, eu entendendo o yoga pela experiência do corpo. Eu tenho o pranayama, que são iniciar com exercícios respiratórios, sentindo a respiração como movimento do nosso ser interior. O ponto onde começamos depende do nosso interesse pessoal. Não há prescrição sobre onde e como a prática deve começar. Então, ou seja, há muitas maneiras de praticar yoga e gradualmente o interesse em um caminho vai conduzindo ao outro. Pode se iniciar, né, pelos Yoga Sutras, a prática de asanas, como eu falei anteriormente, e quanto mais eu progrido, mais eu fico consciente da minha natureza holística, ou seja, eu me percebo sendo feito de corpo, mente, respiração, emoção, então eu me torno algo mais integral e não em fragmentos. Aí dessa forma eu consigo ter uma ação e não uma reação às circunstâncias, né? Quando a nossa respiração, quando está em níveis de estresse muito alta, ela é curta e rápida. Isso está o quê? Mais relacionado ao sistema nervoso simpático. O yoga, ele te ajuda nessa regulação, tá? A respiração é um dos pontos, ou seja, quando eu consigo trazer mais consciência para a minha respiração, eu tenho uma regulagem maior, fazendo com que ela se torne um pouco mais profunda, um pouco mais longa. Isso ajuda eu sair do sistema nervoso simpático para o parasimpático, que é o modo onde eu posso relaxar, onde está tudo bem, a minha mente diz, ó, tá tudo bem, não precisa ficar preocupado, pode soltar tudo, nenhum leão está vindo atrás de você, não precisa fugir de nada, nem do seu chefe, nem de uma situação, enfim. O yoga, ele te permite, né, trazer para o agora. O Yoga Sutra de Patanjali é mais universal do que qualquer outro texto. Por quê? Porque ele está focado na mente. Hoje em dia, né, a gente vê o quanto
tem estudos científicos, o quanto tem até a física quântica, né? Tudo falando sobre a mente. Quais são as qualidades da mente, fala em neuroplasticidade, fala de que forma a gente consegue influenciá-la. Então, esse estudo que hoje, né, é atual, que é recente, ele já se dá há mais de 3.000 anos, né, antes de Cristo. Então, a gente vê que ela é uma prática que já vem de tempos remotos, embora hoje em dia que se está tendo um maior cuidado a respeito das qualidades da mente, de que forma a gente pode influenciá-la. De acordo com o Yoga Sutra, ele também define yoga como uma habilidade de direcionar a mente sem distração. Então, ela é uma prática que eu posso estar treinando para que eu consiga ter uma maior concentração e um maior foco. Eu tendo essa concentração e esse maior foco, o que eu vou ter? Uma vida mais centrada, que é a busca hoje praticamente universal, né? Todo mundo busca ter uma vida mais equilibrada, né? E isso se dá quando eu tenho uma percepção maior sobre mim. Porque quantas vezes a gente fala coisas ou faz coisas depois pensa assim, meu Deus, por uma coisa tão pequena eu tive uma reação tão grande, né? Bom, através da nossa mente, a gente vai tendo as nossas percepções, tá? Que nem sempre condiz com a realidade. No yoga, essa percepção ela é dividida em avidya e vidya, ou seja, uma compreensão incorreta, ou seja, uma percepção falsa ou superficial que nos leva a agir de maneira equivocada. E vidya, que é uma compreensão correta, uma percepção clara e profunda que nos permite agir de forma benéfica. Então, está. A nossa mente, né, a gente está passando por uma situação, a nossa mente, ela vai trazer, ela vai interpretar aquilo, ela vai me trazer uma percepção. Mas, muitas vezes, essa percepção, ela é equivocada, ela é incorreta. Um exemplo. Você não está num bom dia, alguém manda uma mensagem, e quando você lê, você já traz uma entonação como se a pessoa estivesse te cobrando, falando de forma grosseira e tal, e ela nem está te falando dessa forma. Mas como você estava no estado mental que não estava em equilíbrio, que estava bem no nível de estresse, você vai compreender ela de forma incorreta. E aí você vai responder de uma forma que depois pode vir a se arrepender. E aí ter que vir a pedir desculpa. Por quê? Porque a tua interpretação, a tua percepção, ela estava incorreta, ela estava superficial. Quando eu estou no estado de yoga, quando eu estou mais presente, focado, é mais difícil ter esse tipo de atitude, esse tipo de reação. Então, é quando eu tenho mais clareza naquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando, não levo para o pessoal, enfim, eu não deixo as emoções me levarem ao extremo, né? E aí eu consigo ter uma regulagem maior das minhas emoções. Então, o yoga, quando eu estou atenção plena, quando eu estou me observando, me reconhecendo todos os aspectos, né? Seja ele físico, emocional, mental, eu consigo ter uma melhor ação. Samskara é o quê? São os hábitos inconscientes acumulados que cobrem a mente com a vidya, com uma névoa que obscurece a clareza. Ou seja, a gente age, como eu falei anteriormente, né, em algum momento atrás, quando eu falei sobre... A gente age muito no automático, fazendo uma coisa sem estar prestando atenção, ou seja, são hábitos inconscientes que vão se acumulando. Então, quando eu olho para uma situação, já vai, não, já, isso é isso. E eu nem olhei de fato para ver se realmente é da forma que eu tinha definido, né, anteriormente. Então, a vida é o resultado de nossas muitas ações inconscientes, o modo de percepção que carregamos mecanicamente por anos. Bom, qual é o objetivo final do yoga? É reduzir essa névoa de avidya para que possamos ver com clareza e agir corretamente,
transformando nossa percepção superficial em uma compreensão profunda e verdadeira da realidade. Do mesmo jeito que nossos olhos devem ser transparentes e claros para ver as cores com exatidão, nossa percepção também deve ser como um espelho de cristal. Então, o yoga é esse convite, né, da gente trazer atenção para nós mesmos, em nos perceber e não deixar que todos os estímulos externos nos façam distanciar das nossas emoções, de se negligenciar, que é o que hoje em dia a gente faz. A gente está muito preocupado em fazer, somos fazedores, né? Ficamos no automático o dia inteiro. E aí, no final do dia, a gente está extremamente sobrecarregado. Tem esse estudo de Sullivan, né, que é um estudo de caso, que ele fez uma pesquisa com mulheres universitárias e que em apenas uma única sessão pôde-se constatar uma melhora no estado mental, na redução dos níveis de cortisol e alívio nos sintomas de estresse e ansiedade em uma única sessão, né? Que isso é mágica? Não, é a gente trazer atenção para a gente conseguir se desligar das preocupações, do estresse, do ter que fazer e trazer atenção para si. A gente vai se desconectando, como eu falei, né, anteriormente, vou trazendo mais consciência para a minha respiração, vou me percebendo através do meu corpo físico, vou me percebendo através das minhas emoções. E aí isso eu consigo ter mais clareza para uma ação futura que eu preciso vir a ter. E aí, esse estudo, ele demonstrou eficácia na redução dos marcadores, né, fisiológicos do estresse. Que as plantas medicinais na regulação do cortisol. Nada mais do que uma abordagem ancestral com respaldo científico para o controle do estresse. Bom, a fitoterapia, né, o uso de plantas para tratar problemas de saúde, tem demonstrado eficácia em várias condições, incluindo o manejo dos níveis de cortisol. Isso faz com que aumente o interesse científico, né? Então, se a gente vê que de fato as plantas estão trazendo essa eficácia, vamos estudar mais profundo, né? Sair de um saber empírico e aprofundar, conhecendo a planta mais a fio. Aqui a gente está tendo algumas evidências, trouxe, né, algumas evidências científicas no uso de plantas medicinais, relacionados a um alívio de ansiedade e estresse, no controle de problemas ligados também ao estresse e ansiedade, e como que essas plantas, né, são empregadas no tratamento, como que ela é utilizada. E aí isso vai influenciando na modulação do cortisol. Bom, as ervas medicinais, ela se dá através, né, ela, há muito tempo era através de uma transmissão de conhecimento, ou seja, através de uma experiência empírica, né? Sempre baseadas e herdadas de antepassados. Então, meu pai fazia assim, passou para mim, que eu passo para o meu filho, e assim vai indo. Então, ela é uma transmissão de conhecimento, ela é uma sabedoria comunitária. Hoje, a gente vê a necessidade de realmente estudar mais a fundo para que a gente possa ter essa identificação, para poder ter essa categorização e, assim, usar essas propriedades medicinais de uma forma muito mais segura e eficaz na sua aplicação. De acordo com Souza, né, o valor do saber tradicional na correta identificação das plantas e de seus compostos ativos, sendo isso essencial para prevenir equívocos no tratamento. Então, quanto mais eu estudo profundamente, menos é a chance de ocorrer algum erro, né? Então, eu sei qual é a planta que é mais eficaz para esse tipo de tratamento, qual é a dosagem, enfim. Então, isso daí é importante, né? A identificação e a categorização. Bom,
Os benefícios da regulação do cortisol, né? São inúmeros. A gente viu ali o que ela acarreta, né? Acarreta em ansiedade, acarreta em insônia, acarreta em irritabilidade. Mas e aí, quando eu aprendo a regular, quando eu tenho os níveis de cortisol adequados, o que isso vai me proporcionar? Ela vai me trazer uma saúde mental, ou seja, uma redução da ansiedade, uma melhora do humor. Ela vai me ajudar na qualidade do sono, ou seja, melhorar os padrões de sono e descanso. Então, eu vou ter um descanso restaurador. Vai me ajudar no controle da pressão arterial e na redução do risco cardíaco, ou seja, vou ter uma saúde cardiovascular. Vai melhorar o meu sistema imunológico, fortalecendo, né, as defesas naturais do meu corpo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do problema e as hipóteses da pesquisa. Bom, o problema é como o uso de plantas medicinais pode influenciar a regulação dos níveis de cortisol em praticantes de yoga. Bom, a hipótese principal é o uso regular de plantas medicinais adaptógenas em praticantes de yoga reduz significativamente os níveis de cortisol em comparação com praticantes que não fazem uso dessas plantas. Aí eu tenho uma hipótese alternativa, é a combinação, né, da prática de yoga com o consumo de plantas medicinais adaptógenas e se elas têm de fato um efeito cinético, ou seja, ela potencializa essa regulação dos níveis de cortisol. E eu tenho a hipótese nula, ou seja, o uso de plantas medicinais não tem nenhum efeito na regulação dos níveis de cortisol em praticantes de yoga. Então, a gente quer ver se, associando o yoga, já que a gente tem alguns estudos, é o que mais tem estudos, né, falando sobre yoga na redução do cortisol, mas será que se eu utilizar de alguma planta medicinal adaptógena, isso vai fazer com que eu tenha potencializado na redução? Será que ela vai ter uma duração maior? Enfim, esses são os questionamentos, né? O problema e as hipóteses que podem ou não ocorrer. Bom, justificativa. Por que, né, fazer esse estudo? O estudo ele se torna relevante devido ao aumento dos transtornos de saúde vinculados ao estresse, o que prejudica o bem-estar físico, emocional e mental das pessoas ao redor do mundo. O estresse prolongado está ligado a diversas enfermidades, sejam elas hipertensão, diabetes, transtorno de ansiedade e depressão, e também podem causar um desajuste hormonal, especialmente em relação ao cortisol. Diante da gravidade dessa questão, é fundamental explorar métodos alternativos e complementares que possam auxiliar de maneira eficaz na gestão do estresse e na melhoria do bem-estar, né? Hoje em dia, aí o Brasil liderando o segundo ranking, 90% da população sofre com estresse, então ele é um estudo bem relevante, né? E usando de métodos alternativos, que hoje em dia também está em evidência. Bom, os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é investigar os efeitos do uso de plantas medicinais na regulação dos níveis de cortisol em praticantes de yoga, avaliando o potencial sinérgico entre a fitoterapia e a prática do yoga na redução do estresse e na melhora do bem-estar físico e emocional. Os objetivos específicos, eles são classificados de 4 formas. Primeiro, analisar os níveis de cortisol antes e após o uso de plantas medicinais adaptógenas, identificar as plantas medicinais mais utilizadas pelos praticantes de yoga, comparar a eficácia da prática do yoga isolada versus a prática combinada, avaliar a percepção de bem-estar e o impacto psicológico e investigar a variação dos efeitos conforme o nível de experiência dos praticantes. Essa última é
vamos dizer assim, será que existe diferença se eu tenho um aluno que já pratica há mais tempo de um aluno iniciante nos efeitos dessa sinergia entre entre as ervas medicinais e a prática do yoga? Então, se o nível que eu estou de yoga, né, de praticante de yoga, ela vai ter alguma resposta diferente para um iniciante. Aqui é a metodologia. Como é que se vai dar o estudo? O estudo ele vai ter uma abordagem quantitativa, né, que vai testar as hipóteses e analisar a realidade de maneira objetiva, com procedimentos estatísticos. Eu vou ter a intervenção, onde vai acontecer a prática de yoga. Ela vai ser durante 5 dias consecutivos, mas a coleta do cortisol salivar, só vai acontecer no primeiro e no último dia. Então, antes da prática, vai ser feita a coleta do cortisol salivar e após a prática, nesse primeiro dia, vai ser feita a coleta novamente, para que haja uma comparação, se houve alguma diferença quando ele iniciou e quando ele terminou. E aí vai ser comparado novamente com o último dia, com o quinto dia. Então, esses outros dias só vai ter a prática do yoga. Essa prática, ela vai ser constituída da mesma sequência, tá? Então, do primeiro ao quinto dia vão ser feita a mesma sequência para não ter nenhum viés, né, no estudo, né, na metodologia. E sempre vai acontecer porque o horário de manhã é de 6h30 até às 10, para que não tenha nenhuma diferença nos valores. Também vou ter avaliação através de questionário sociodemográfico, que vai estar falando sobre estado civil, gênero, escolaridade. Também vou ter o inventário de Beck, né, o BAI, que é onde ele vai mensurar os níveis de ansiedade, que eu tenho o mínimo, o leve, o moderado e o grave. Vou ter o Rockobreft, que ele são 26 questões, né, que trabalha sobre a qualidade de vida. E ele está distribuído em 4 dimensões: física, relação social, psicológica e meio ambiente. E vai ser analisado estatisticamente com o uso do SPSS, do teste Q quadrado, do teste TD Student, ANOVA, para medidas, né, repetidas. Bom, aqui é o cronograma e os resultados esperados. O cronograma vai ocorrer de 2025 a 2028. De março a setembro de 2025 vai se dar a revisão da literatura. De outubro de 2025 a março de 2026 será feita a coleta de dados. A avaliação de eficácia vai ocorrer entre abril de 2026 e outubro de 2026. A conclusão e a defesa em junho de 2027 a julho de 2028. Quais são os resultados esperados? Redução significativa nos níveis de cortisol nos praticantes que utilizam plantas medicinais. Efeito sinérgico, né? Potencializado entre a prática do yoga e o uso de plantas medicinais. Melhora na percepção de bem-estar e qualidade de vida. Isso a gente vai conseguir ler através dos questionários. Uma variação de efeitos de acordo com o nível de experiência dos praticantes e ausência de efeitos colaterais significativos. Esse aí é um resultado bem esperado, né? Esse é o meu projeto de doutorado do programa da Bionorte. Agradeço a participação de todos, espero que tenha contribuído de alguma forma. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato, estamos à disposição. E aqui são as referências. Obrigada a todos. Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos fazer uma respiração consciente, 2 minutinhos.
Convido vocês a fazerem sentados. Pode ser na cadeira, pode ser no chão. Vamos iniciar fechando os nossos olhos, trazendo a atenção para os nossos pés, percebendo o contato deles no solo. Vai relaxando as pernas. Sintam o peso do quadril no assento. Cresçam com o tronco. Girem seus ombros para trás e para baixo. Sentindo esse alargar dos ombros, como se um fosse para longe do outro. Engole a saliva. Deixa a língua ocupando todo o espaço da boca. Vai relaxando os lábios, as bochechas. Sintam-se como se o globo ocular estivesse se afastando das pálpebras e crie espaço entre as sobrancelhas. Vai direcionando a sua atenção para a sua respiração. Inspira e exala pelas narinas. Observa onde a tua inspiração começa. Observa até onde ela chega e exala devagarzinho. Mais uma vez, inspira profundo, preenchendo camada por camada da tua caixa torácica. E observa na exalação o teu abdômen indo para trás e para baixo. Mantenha a tua mente conectada nesse movimento interno. Vai se desvencilhando das atividades anteriores, mantendo o teu foco apenas na respiração. Se surgirem pensamentos, não se identifica, não cria diálogo com eles, apenas observa, seja uma testemunha. Mas volta a trazer a tua atenção e sentir a tua respiração. Fica assim por alguns instantes. Percebe qual é a sensação que o teu corpo imprime. Fica nessa sensação, sem o julgamento, sem a interpretação da mente. Não cria nem apego, nem rejeição, apenas sente a tua respiração. Nesse primeiro momento não precisa modular nada da tua respiração, apenas observa o ritmo dela. Traz a tua consciência para a tua respiração. Agora a gente vai fazer uma contagem, inspirando em 3 tempos. E solta o ar alongado, se esvaziando completamente. Mais uma vez, inspira profundo. Sente esse movimento interno. E exala sentindo uma leve contração do teu abdômen. Vê o quanto você consegue manter a sua mente com a atenção apenas na respiração. Vai entrando no silêncio, usando as tuas exalações para se interiorizar um pouco mais e se desconectar de tudo que está fora.
Faz uma inspiração profunda. Segura. Solta o ar devagar. Lentamente vai abrir os seus olhos. Se espreguiça. Namastê.